Amados, assim, sendo muito transparente com vocês, depois do que a gente experimentou agora pela manhã, de tudo que o Senhor trouxe, a impressão que eu tenho, na realidade não só impressão, mas é de fato o que vem acontecendo, é que Deus já começou a falar conosco. Amém? A minha expectativa era de fazer até uma breve revisão do que foi o último encontro, mas não precisa não. A revisão o Senhor já conduziu, já trouxe. Porém, eu queria lembrar-nos de uma coisa. Deixa eu ver se vocês estão afiados mesmo. A gente viu aqui alguns irmãos trazendo testemunhos sobre o que foi trazido no último encontro, sobre o que o Senhor fez durante a semana. A pergunta que eu faço é: o que Deus tem só foi para esses irmãos que vieram aqui à frente, sim ou não? Não, né? É para todos nós. E no que diz respeito à identidade, eu penso que isso é um alvo de entendimento que todos nós temos que ter. Vocês concordam comigo? Não é à toa. Por que uma família? Porque uma família foi fraquíssima. Por que uma família? Porque Deus quer unidade. Por que muitos filhos? E por que semelhantes a Jesus? Então não bastamos ser um, não bastamos ser muitos, temos que ser como Jesus é. Amém? E eu queria fazer uma pergunta para todos aqui, não precisam responder de maneira voluntária, pensem no que eu vou trazer. O que significa ser um filho de Deus para você na sua vida hoje? Tem um texto que foi trazido no último encontro, é 2 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Parou. O que isso significa para você? Você se enxerga como uma raça específica, definida por Deus e eleita por Ele? Não precisa responder. Eu quero que você pense na sua vida e diga: eu sou raça eleita. Já começou quente, né? Raça eleita. Aí ele continua. Qual é a outra atribuição? Sacerdócio real. O que é sacerdócio real? O que significa isso para você? O que significa isso para você? Quando eu chego na portaria do condomínio de Mano, quando eu chego lá, o pessoal, RG, identidade, né? RG, eu usando o certificado todo satisfamento. Brincadeira que não é tão assim também. Mas aqui está sendo posta a nossa identidade. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, separado. Aí vem os números finais, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí eu fico pensando no meu trabalho. Poxa, mas eu, além de ser isso tudo, eu sou um funcionário da empresa que eu trabalho. Não vou dizer o nome, não, pode ser ruim, brincadeira. Eu sou funcionário de empresa, então de 8 da manhã até 18 horas eu sou funcionário da empresa. E depois disso é que eu sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa. É assim? Não.
povo de propriedade exclusiva de Deus. Aí vem o hífen, né, sei lá, da identidade. Aí vem, a fim de quê? A fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A minha pergunta é, esse texto todo mundo conhece, amém? O que é que esse texto significa para você, no seu dia a dia? Vamos pensar um pouquinho nisso? 10 segundinhos de novo? Parar, pensar. O quanto eu me entendo como raça eleita, como sacerdote real, como nação santa, como propriedade exclusiva de Deus. Amém. Amém. Sugiro que, se tem alguma coisa que você não se sente qualificado dentro dessa identidade toda, procure seu discipulador, procure seu companheiro, anda na luz. Amém? Queria ler um texto com vocês, informando que temos a nossa identidade alinhada à de Cristo. Não é uma opção para esse povo, para essa nação eleita. O texto está em 2 Coríntios 3,18, outro texto bem conhecido, e fala que é para todos nós. Todos nós. Eu aprendi aqui com Jairo, que está até aqui, que todos no grego é todos. Diz assim, ó: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Isso, amados, é uma realidade daqueles que têm a identidade com Deus. Pergunto de novo: você experimenta disso? Você contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Qual é a glória do Senhor? É um texto que fala isso, é fácil. Opa, já falei. Cristo em nós. Então, quando você olha para o espelho, você vai olhar o quê? Jesus em você. Olha que negócio diferente. E o fato de você contemplar Jesus ali, isso vai te descobrindo, isso vai expondo quem é você, isso vai expondo a sua antiga identidade, e isso vai te transformando em algo cada vez mais, continuamente parecido com Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus, amigos. E isso é uma realidade que vive, que passa por cada um de nós aqui. Amém? Eu queria ler a história, não é ler a história, mas contar rapidinho a história de 3 figuras que experimentaram essa mudança de caráter, de identidade, né? De caráter, não que caráter demora mais. Essa mudança de identidade que foi muito marcante. Está em Lucas capítulo 5. Aí eu queria ler com vocês. Que diz assim, ó. É um texto bastante conhecido nosso também. Aconteceu que, posso ler? 5 versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Pergunto: quem fica
no barco pescando. Qual é a identidade dele? Pescador, pescador. Se você vê um guindaste, um cara ali dentro, ali é um guindasteiro. É isso mesmo. Enfim, viu dois barcos, um para lá, mas os pescadores, não é a identidade dele aqui, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, Jesus entrou em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Aí está todo mundo ouvindo assim, né? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha a identidade do cara falando forte aqui agora. Olha como ele fala. Respondeu-lhe Simão. Olha a identidade do cara forte. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, olha, está dizendo, eu sou pescador, fiquei a noite toda, mas o senhor é o mestre. E ele continua, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. O primeiro choque aqui, o cara tem experiência de que pesca, o cara vive disso. E Jesus vai e fala, joga ali. Ele, com a identidade dele, se sente confrontado. Ele tem um choque de identidade ali. Por quê? Porque mesmo ele, acreditando pela experiência de vida dele, pelo tudo que ele aprendeu, ele vai e lança as redes ao mar. Ele se sujeita a Jesus. É o que todos nós fizemos aqui, amém? Pô, amém fraquíssimo, velho. Amém? Isso aí, igreja. Vamos lá. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinal aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amados, aconteceu isso com a gente também, não aconteceu. Mas só hoje, teve o filho de Tônia que caiu e o Senhor guardou. Filho de André que passou por dificuldade, o Senhor restabeleceu a saúde dele. Só hoje que eu ouvi aqui. O irmão de Nieto, que para se converter teve que ficar bem, ficou bem, se converteu e foi para o céu, está com o Pai. E outros testemunhos mais que eu tenho certeza que tem aqui. Vou fazer uma pergunta simples: quantos dos que estão aqui teriam um testemunho para contar, mas não vão contar aqui hoje e não contaram? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Vários. Muitos. E com Simão, Pedro e Tiago, ou melhor, Simão, Tiago e João, filho de Zebedeu, aconteceu a mesma coisa. Ele se submeteu e foram extremamente abençoados, tanto que os peixes iam romper e afundar o barco. Acabou aí, isso acabou? Também não acabou em nossas vidas. E aqui vem a mudança de identidade de Simão. Vendo isto, Simão Pedro pulou nos braços de Jesus e disse: muito obrigado, Pai, que milagre e bênção tu trouxe em minha vida. Foi isso? Não. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Minha identidade original é fraquíssima. Eu não consigo andar com você. Acabou por aí? Também não. Ele explica, né? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E aí vem Jesus, chega assim: ó, a sua identidade é fraca mesmo, mas eu vou te dar uma boa.
Vou te dar uma quente, uma identidade da melhor qualidade. Diz assim, ó. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. Botou uma identidade aqui, ó, você vai ser pescador de homens. Eu fico só imaginando a cabeça de Simão. O que é pescador de homens? Você que é biólogo já. O que é pescador de homens? A cabeça de Simão deve ter, ó, virado mesmo. A identidade dele ali, ó, virou. Mas sabe o que foi que ele fez? Continua. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amados, foi assim com você? É assim comigo? Eu arrastei sobre a praia tudo que eu tinha, tudo que eu sou, e deixei tudo e segui Jesus. Ou ainda eu convivo com um pouco da minha identidade de ex-atleta? Brincadeira, né? Será que eu ainda tenho um pouco da minha identidade de professor? Não, minha identidade de administrador de empresas. Será que eu tenho ainda o cacuete aqui do bom aluno, bom aquele estudante que sempre estudou? Será que eu levo isso do CDF? Hã? Do quê? Gesseiro também. O fato é, Simão, João e Tiago deixaram tudo, seguiram, e creio que foi assim conosco também. Amém? Vou voltar para a primeira pergunta que eu fiz hoje. Se você enxerga em sua vida que tem algo que sua identidade não está de acordo com essa identidade de Deus, traga luz. Amém? Jesus é bom, né? Queria ler outro texto para vocês. Está em Gálatas 1. Não, Gálatas 1 não. Atos 9. Vou falar de outra figura que teve a identidade dele mudada. O cabra, você viu que a qualidade, né, é essa aí. Chega a me dar temor, só tem misericórdia de nós. Olha a identidade original de Paulo, né, que é aquele chamado de Saulo. Paulo foi talvez não, né, com certeza, o discípulo que mais teve atuação no Novo Testamento, né? Enfim, mas olha qual era a identidade original de Paulo. Atos capítulo 9, versículo 1 diz assim, ó: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Vocês entenderam esse texto? Paulo, ele estava contra a igreja do Senhor, contra os discípulos do Senhor, respirando ameaça, ou seja, ameaçando, matando a igreja. Essa é a identidade original desse cara. Ele está pedindo carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim como homens e mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Segundo, aí, essa é a intenção do cara. Só que ia acontecer algo como aconteceu com Simão e Pedro, ou com Pedro, né? E João e Tiago. Quem que apareceu no meio do caminho? Jesus. Glória a Deus. E o que aconteceu? Versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Olha o choque de identidade que esse cara teve. Deus tem misericórdia. Quero dizer que esse mesmo Deus é de hoje, tá? Bom, vou pular para o versículo 17. Tinha um irmão chamado Ananias. A situação: Paulo está lá, 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. E tem o irmão Ananias. Aí viu o versículo 17. Então Ananias, na verdade, Deus se apresenta para Ananias e diz assim: Ananias, vai até aquele homem lá. Eu vou ler que é melhor, né? Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Deus não deixando o cara sofrer mesmo. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Não é algo parecido com o que aconteceu com Simão? Jesus aparece, acontece um milagre, ele volta a ver e ele é batizado. E logo depois, sabe o que aconteceu com ele? Versículo 20: e logo pregavam nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Isso aconteceu com você, amado? Você prega o Evangelho desde quando você entendeu que sua identidade é em Cristo, é como Filho de Deus. Você faz isso? Sabe, uma boa maneira de ver se você faz isso é o que aconteceu com Paulo, versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que o que? Jesus é o Cristo. Acontece com você isso? Aconteceu quando você se converteu e as pessoas: rapaz, aquele cara mudou. Acontece hoje. Eu lembro de muita misericórdia do Senhor, me converti com 13 anos, muito jovem, graças a Deus. Faz tempo. Não quase que lembro muito, brincadeira. Mas em 2014, ou seja, sei lá quanto tempo depois, mas eu já estava com filho, enfim, casado com filho, eu fui para o meu emprego atual. Aí o primeiro dia do emprego, ninguém me conhece, sabe quem eu sou? Isso me marcou muito profundamente, porque mostrou, abateu, né? Pelo menos lá bateu. Eu fui ter um papo com o meu chefe, aí ter um papo com o outro chefe. Aí no final, um dos dois falou assim: rapaz, você é muito diferente. Você é muito
no primeiro dia. Você tem umas ideias muito retrógradas, diferentes. Aí eu falei assim, eu me lembro como hoje, eu prometi, já dei meu alfinetada nessa. Eu falei, rapaz, é porque eu tenho valores, e vocês têm valores que não batem. Eu sou convertido a Jesus. Eu não sei se vocês são, mas eu sou. Vocês são convertidos? Aí eu joguei para ele a batata, né? Aí, o que é convertido? É um crente, como vocês chamam, discípulo de Jesus, vocês não são, não, né? Enfim, estou contando essa história porque o ser diferente acompanha a vida daquele que tem identidade em Deus. Amém? Enfim, hoje penso que o diabo tem muito interesse em nos fazer seres com várias identidades. Eu não estou dizendo que é errado, nem certo, não é meu papel aqui, mas eu sei que a gente se sente tentado a ser uma pessoa no Instagram, a ser uma pessoa no Facebook, a ser uma pessoa no trabalho, a ser uma pessoa em casa. Mas, amados, temos que fugir disso. Temos que fugir de toda identidade que não seja a de Jesus em nós. A de 1 Pedro 2,9. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, a fim de que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa tem que ser a nossa vida. É a vida de vocês, é a minha vida. Eu coloco isso então em pergunta e mais 10 segundinhos. Posso? Vamos fechar o olhinho e pensar, orar em espírito. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a progredirmos na nossa vida. Ajuda-nos, Deus, a progredirmos em parecer contigo. Em nome de Jesus. Não queremos somente entender o que significa ter uma identidade contigo. Queremos viver isso. Queremos ser conhecidos de Ti porque vivemos isso. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Revela o que cada um de nós tem e que precisamos avançar, em que precisamos trocar a identidade. Em nome de Jesus. Para terminar, só relembrando, se alguém tem dúvida de como a gente pode mudar essa identidade, além de termos fé e crer nisso, tem uma parte bem prática que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória de Jesus. O que acontece? Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Senhor Espírito. Sabe o que é mais legal? Que Ele nos dá um choque de realidade. Ele nos dá uma identidade nova. E Ele mesmo faz a mudança. Porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.